que a gente tá tão parecido com esse povo de antes. Porque a gente, em um momento, do nosso guia tem até a frase que diz assim, que pode ser que não sejam os mesmos pecados, mas a depravação é até maior. Então a gente olha e fala assim, nossa, eu não fazia isso que ele estava fazendo. Nossa, a gente não faz isso que Sodoma estava fazendo. A gente não tá assim igual na época de Noé tá fazendo. Mas traz a Bíblia que a depravação tá até pior. Não tá os mesmos pecados, mas a depravação até pior. Como vocês veem essa relação de nós em comparação ao povo de Noé? Rapaz, eu vou falar uma coisa para você. Rapaz, se a gente seguisse um pouquinho mais o que diz a palavra de Deus, a gente entenderia o que está acontecendo no céu nesse momento. Para onde é que Jesus foi assim que ele foi embora, né? Assim que ele foi assunto ao céu? Lugar santo. Pois é, ele foi para um lugar chamado santuário. Essa é uma doutrina bíblica, onde lá está dizendo que lá no céu tem um santuário, lá tem a Bíblia traz as medidas tudo direitinho, Deus pegou aquele projeto, mandou printar, fez uma cópia, entregou na mão do Moisés, falou assim, ô Moisés, constrói esse troço aqui do jeitinho que eu estou te falando, porque é uma cópia do que tem lá no céu. E aí, então, quando você pega toda aquela história lá do Velho Testamento, matar cordeiro, matar boi, pombinha, não sei o que lá, todas aquelas ofertas de manjares, tudo aquilo ali era o quê? Um tipo de tudo que estava acontecendo, aonde? Lá no céu. Tudo, na verdade, é uma cópia um do outro, exatamente uma cópia um do outro. E aí, quando a Bíblia vai lá em Mateus e Lucas, nos Evangelhos, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o quê? Ele é o sacrifício que está sendo oferecido do jeitinho que era oferecido lá atrás. Só que isso está acontecendo aonde? No próprio céu. Aí até que Jesus veio, morreu na cruz e o sacrifício cessou. A mesma coisa vai acontecer lá no futuro. Na verdade, a gente vê o quê? Uma ação e uma refração. Uma ação e uma refração. Tudo aquilo que estava sendo, previsto, aconteceu. E tudo que está previsto vai acontecer. Que é o quê? Vai ter uma hora que a oferta de sacrifícios vai parar. Isso a gente chama no meio evangélico de porta da graça. Fechamento da porta da graça. A hora que fechar a porta da graça é a mesma coisa da hora que Jesus morreu lá na cruz do Calvário, 3 horas da tarde. A hora que ele morreu, fechou a porta da graça. O véu se rasgou. Não precisava mais fazer sacrifício. Assim que acontecer o final, a pregação, igual o Johnny falou, a hora que a pregação do evangelho acontecer no mundo inteiro, todo mundo já vai estar sabendo. Se todo mundo está sabendo, ninguém mais pode ter desculpa. Agora, acabou as desculpas, o que vai acontecer nessa hora? Eu fico imaginando, toda vez que eu leio a Bíblia, cara, eu sou muito, assim, imaginativo. Eu fico imaginando o santuário se enchendo de fumaça. Porque Jesus vai falar assim, está feito. Está consumado. Quando ele fala está feito, a ira de Deus, não com o pecador, porque eu sou pecador, Deus não é irado comigo, Deus me ama. Mas a ira dele vai ser contra o pecado. E nesse momento, o que vai acontecer? O santuário vai se encher de quê? De fumaça. A hora que o santuário se encher de fumaça, não dá mais para ficar lá dentro. Jesus que está lá dentro, ministrando em meu favor hoje, toda vez que eu chego na minha cama, boto meus 2 joelhos no chão e falo, Senhor, perdoa os pecados, as besteiras, as mazelas que eu fiz hoje. Essa oração chega até no santuário celestial, e aí Jesus chega para o próprio Deus e fala assim, olha, por esse camarada aí, ó, esse Luiz aí, eu dei a minha vida por ele, vamos perdoar ele. E aí Deus fala assim, bora, cara, perdoa lá. E aí o anjo vai lá e passa a borracha em tudo que ele anotou durante o meu dia, os meus pecados foram todos apagados. Vai ter uma hora que isso não vai mais acontecer. Quando encerrar esse tempo da graça, a hora que encerrar o tempo da graça, eu não tenho mais como pedir nem perdão para Deus. Então, nessa hora vai acontecer o que está escrito lá em Apocalipse capítulo 20. Quem é santo, continue santo. Quem não é santo, então... Se surge mais ainda. Quem está sujo, fica mais sujo ainda. Nessa hora, o próprio Jesus sairá de dentro do santuário celestial, e as roupas que ele estava usando antes, que era a roupa de sacerdote, vão ficar cheias de quê? De fumaça. Ninguém gosta de ficar com roupa cheia de fumaça, então Jesus vai tirar aquela roupa e vai botar uma outra roupa. Roupa de quê? Sumo sacerdote. De juiz. De juiz. Aí ele vem como juiz, vai chamar todos os anjos e vai vir até esse planeta aqui para fazer o quê? Fazer o julgamento de toda a raça humana. Nesse momento, todo mundo, todos, estarão de um dos 2 lados. Só vai ter 2 lados, não vai ter 3.
ou salvo ou perdido. Se você estiver do lado salvo, beleza, ó, show de bola. Você vai olhar para cima e falar assim, ora vem Senhor Jesus, até que vencer veio. Agora, se você estiver perdido, você fala assim, e agora? O que vai ser da minha vida? E não tem mais salvação. Não tem mais salvação. A partir desse momento, não existe mais salvação. Por isso que é tão importante hoje nós estudarmos a palavra de Deus. Sim. Entendermos exatamente aonde nós estamos, o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer na semana que vem. Agora acabou de ter agora a eleição de um novo Papa. Entendeu? Então o mundo cristão hoje está em polvorosa, porque bacana que agora nós temos um Papa e é um Papa americano. Quem estuda profecias de Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 12, Apocalipse capítulo 13, Apocalipse capítulo 14, sabe do que nós estamos falando, das bestas que surgiram da terra, bestas que surgiram do mar. Não é o tema da lição. A gente estudou Foi um esse tempinho atrás, tema né? algumas lições atrás. Mas, cara, é muito legal você seguir esse caminho da profecia, Sim. porque você não está perdido. Tem gente que está no nosso mundo hoje que não sabe, como é que o mineirinho fala? Oncotô, Doncovi, Proncovô, não tem isso aí? Quem é mineiro sabe, cara. Agora, eu sou filho de Deus e ele me deu um mapa chamado Bíblia Sagrada. Tudo que aconteceu, eu já sei, porque eu estudei. Tudo que está acontecendo, eu não tenho nenhuma surpresa, porque eu sei o que está acontecendo. E amanhã, quando acontecer outras coisas, eu sei exatamente o que vai acontecer e quando. Eu só não tenho o quê? O dia da volta dele. Por quê? Senão eu faria o que o Johnny falou aqui, né? Vamos cair na esborne, vamos bagunçar. Quando faltar 5 minutos, a gente vai lá e se prepara. E não é isso que ele quer. Ele quer uma vida abnegada, uma vida de uma pessoa que aceitou. Se nós aceitarmos o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por nós, cara, não tem por que a gente fazer nenhum tipo de pecado.